Olá pessoal, este é o nosso curso de Administração Linux, ofertado pela UFRJ pelo Departamento de Ciência da Computação. Neste vídeo, nós vamos ver como se faz uma instalação de uma distribuição Linux. Caso você não tenha no seu computador o sistema operacional Linux instalado e você tenha apenas uma distribuição do Windows, você pode criar uma máquina virtual Linux para realizar as tarefas e os exercícios deste curso. Bom, um software muito útil para virtualização de máquinas é o VirtualBox, e você pode encontrar a instalação neste link. Nós vamos utilizar no nosso curso de Linux uma distribuição Ubuntu, que é a Ubuntu 20.04, que também está disponível neste link. Vamos dar agora uma olhada nestes sites. Aqui é o site do VirtualBox. Você pode clicar aqui e realizar o download, salvar em um diretório que você tenha conhecimento e depois clicar em instalar. Este é o site oficial do Ubuntu. Na verdade, nós vamos utilizar uma distribuição mais leve, que é a Ubuntu. Então você clica aqui e ele vai te redirecionar para o site desta distribuição. Então você pode vir aqui em Downloads e baixar a ISO de instalação da versão 20.04, ok? Bom, navegando naqueles sites oficiais, eu fiz o download dos arquivos de instalação, tanto do VirtualBox quanto da ISO do Ubuntu 20.04. O VirtualBox, você vai dar 2 cliques e ele vai começar a instalação, que é muito simples. É só você acompanhar a leitura das janelas e seguir informando o próximo passo, dando Next. É uma instalação rápida e você vai conseguir então instalar o VirtualBox aí no seu computador. Então, pessoal, nós estamos aqui na telinha, né, na janela do VirtualBox, e a gente deseja então criar uma nova máquina virtual. Aqui no meu VirtualBox eu já tenho uma máquina criada e nós vamos criar passo a passo uma nova máquina para vocês terem conhecimento de como fazer isso no VirtualBox. Então eu vou clicar aqui em novo. E ele então vai apresentar essa janela aqui para configuração e criação da máquina virtual. Então ele vai pedir que você dê um nome para sua máquina virtual. Pode ser o nome da sua escolha. Vamos chamar essa máquina nova aqui de curso Linux. Por padrão, ele vai salvar neste diretório. Você pode mudar, se for o seu desejo. Aqui ele vai perguntar qual que é o tipo de sistema operacional que você está instalando, qual a distribuição. A gente vai, então, instalar um Linux. E esse Linux, a distribuição dele, neste caso, é um Ubuntu de 64 bits, que a gente baixou a ISO da versão
leve, né, do Ubuntu, a ele Ubuntu 20.04. Então, nós vamos dar próximo, e ele vai perguntar qual que é a quantidade de memória RAM que você vai alocar para esta máquina virtual. Na documentação do Ubuntu, ele diz que 512 megabytes é o suficiente para a memória RAM. Mas se você tiver condição de deixar 1 GB, né, ou seja, 1024 megabytes para a RAM da sua máquina virtual, eu recomendo. Então a gente vai dar Next. E aí agora ele vai perguntar se você quer criar ou utilizar um disco rígido já existente. Aqui a gente já tem um disco rígido que é dessa máquina L Ubuntu, que está criada, mas nós vamos criar um disco rígido, porque provavelmente você não deve ter aí um disco rígido. Então a gente vai clicar aqui em criar um novo disco rígido virtual agora e vai pedir para criar. Depois de selecionar criar, vai aparecer essa janelinha aqui, de qual que é o tipo de arquivo de disco rígido que você vai escolher. Por padrão, o virtual tem esse tipo aqui de extensão VDI, e a gente vai escolher esta opção Default e vamos clicar em próximo. Ele vai perguntar se a gente quer criar um disco dinamicamente alocado ou um disco de tamanho fixo. Eu recomendo criar um disco dinamicamente alocado, porque se você precisar realizar alguma instalação de algum pacote para você fazer uso, para você realizar algum tipo de trabalho ou algum tipo de lista de exercício, esse disco rígido ele vai crescer dinamicamente aí no seu computador e é melhor. Então a gente vai dar Next e ele vai mostrar aqui para a gente qual que é o tamanho de disco que a gente deseja criar. Como a gente viu anteriormente, ele recomenda um mínimo de 10 GB e a gente vai deixar esse tamanho de 10 GB aqui e vamos criar. Bom, a gente pode ver que o nosso disco foi, nossa máquina, né, foi criada, e agora nós vamos ver o passo a passo de como instalar o sistema operacional nesta máquina. Agora nós vamos instalar o sistema operacional na máquina virtual que foi criada. Então nós vamos dar um duplo clique aqui na nossa máquina curso Linux. Após dar o duplo clique na máquina virtual, o VirtualBox vai apresentar essa janelinha aqui para a gente selecionar um arquivo de disco virtual para realizar a instalação da nossa máquina virtual. O que ele está perguntando, na verdade, é onde está a ISO do sistema operacional que você baixou. Então, basta você localizar o diretório onde você guardou, né, o download da ISO do Ubuntu, selecionar essa ISO e clicar em iniciar. Bom, depois que você clicou em iniciar, ele vai perguntar para você qual que é a linguagem que você deseja que o seu sistema operacional utilize. A gente vai deixar inglês e vamos dar sequência aí à nossa instalação.
Então, a instalação deu início. Está aí, então, a interface do sistema operacional do Ubuntu. Nós vamos clicar em Install Ubuntu. E ele vai começar aí a instalação do sistema operacional. Ele vai perguntar qual que é o idioma. Você pode escolher o idioma, eu vou deixar português Brasil mesmo. Ele vai perguntar qual localidade que você está. Nós vamos deixar São Paulo, que é uma referência aqui no Brasil. Ele vai perguntar qual que é o tipo de teclado que você vai utilizar. Se você escolheu a linguagem português, então deixa o teclado default em português. E aí ele vai perguntar aonde você deseja instalar o sistema operacional, em qual disco. Como é uma máquina virtual, nós vamos pedir para usar o disco do jeito que ele está e vamos dar sequência. Usualmente, na instalação do Linux, você pode fazer também o particionamento manual, mas isso fica para uma próxima explicação. Ele vai perguntar qual que é o nome do usuário. A gente vai colocar aqui como teste aluno. Ele vai perguntar qual que é o nome que você deseja que a sua máquina possua. Vamos deixar do jeito que está, mas você pode colocar o nome que você quiser. Você vai passar uma senha aqui para você fazer acesso à sua máquina virtual. Vai repetir a senha. E aí ele vai perguntar se você tem certeza dessa configuração de instalação que você fez. Vai te dar as informações e você vai clicar em instalar. Instalar agora. E ele vai começar a instalação do sistema operacional. Isso deve levar algum tempo. Ao fim da instalação, ele vai dar essa mensagem aí que ocorreu a instalação corretamente. Está tudo ok. E você pode clicar então em concluído. Então ele vai pedir para você remover, né, a mídia de instalação. Então a gente vai dar um enter aqui, porque nós usamos uma ISO, né? Geralmente ou você usa um CD ou você usa um pendrive. Então a nossa mídia já está removida e nós vamos apertar o enter aqui para visualizar então o nosso sistema operacional instalado. Ele vai inicializar.
Vamos aguardar um pouco. Está aí, então, a nossa máquina virtual Linux Lubuntu 20.04. Vou fazer o login. E pronto. Já temos a nossa máquina virtual para a gente poder usar. Ele vai perguntar se você quer fazer um upgrade. Você pode selecionar que sim. Ele vai instalar então pacotes de atualização no seu sistema operacional. Então é isso, pessoal. Lembrando que você também pode criar máquinas virtuais usando o VirtualBox se você tiver um sistema operacional Linux. Se você quiser criar uma ou duas máquinas virtuais para simular algum serviço de rede, basta você baixar e instalar o VirtualBox para Linux e seguir os mesmos passos que a gente fez nessa aula aqui. Ok? Então é isso. Um abraço e até a próxima.